Estamos de volta, dando sequência ao nosso Encontro Mulheres aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Lembrando sempre, às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, o nosso encontro. E aí as reprises ao longo da semana, para chegar para diferentes situações, reunindo a família, você aí do outro lado, podendo acompanhar sempre a nossa programação. E agora, gente, o assunto em pauta. Aproveita esse mês especial que lembra o autismo, o Abril Azul, para falar sobre esse assunto tão importante, tão necessário para as pessoas que vivem com autismo, mas também para a sociedade como um todo, entender as características, entender essa realidade e, mais do que isso, respeitar as famílias. Eu convidei para a nossa conversa aqui a Juliana Lanzermaier, a Julie, que é escritora, palestrante e a mãe do Rafael e também de outros filhos, mas aqui em destaque a gente vai botar um pouquinho mais em evidência o teu filho Rafael e principalmente, Julie, o teu livro Ao Te Amar, Me Transformo, Te Ensino, Te Incluo, Autismo na Escola da Vida. Seja bem-vinda à TV Galega. Muito obrigada, Denise, pelo convite e poder falar um pouquinho desse livro, da nossa história, sobre autismo, que é tão importante, né? Mais do que necessário. Julie, Exatamente. Começamos com a tua história, traz um pouquinho pra gente, a tua família, a descoberta do autismo e depois toda a descoberta de vocês como seres humanos e família. Então tá, assim, eu sou a Julie Lanzermaier, sou mãe de 4 filhos, então o Rafa é o terceiro, né? Eu tenho a Letícia de 15 anos, o Guilherme de 12 anos, aliás 13, porque fez aniversário agora dia 15, o Rafael de 8 anos, que é autista, e a Gabriele de 6 anos. Então assim, o Rafael já desde que nasceu eu percebi que ele era diferente, porque a Letícia e o Guilherme era aquele bebê que gostava de ficar no colo, o Rafa não. Ele gostava de ficar no berço, quando eu ia amamentar ele não olhava no olho. Aqueles marcos do desenvolvimento, que geralmente a gente acompanha com um pediatra, o Rafa foi tendo pequenos atrasos, tipo de 2, 3 meses, que dentro da pediatria é normal. Eles dizem assim, é o tempo da criança. Hoje eu já digo, é o tempo da criança não, observe, porque se acumular 2 marcos, é mais um pouquinho, tu vai ter que correr atrás lá na frente. Quando chegou na fase, que é aquela fase gostosinha da criança falar, o Rafa não falava. Então isso começou a disparar o meu alerta. E logo nessa fase, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, eu engravidei da Gabriele. Então chegou, que é uma fase de poda neural, onde geralmente as características do autismo ficam mais evidentes. Então a gente começa ali, é onde diz, peraí, mas agora tá muito diferente, né? E aí os médicos diziam, e na época até eu fui psicóloga também, porque diziam que era ciúme por eu estar grávida. Porque o Rafa, ele se isolou completamente, aí ele estereotipava, fazia movimentos com a mão assim, corria de um lado para o outro na ponta do pé, girava, brincava com os carrinhos de forma diferente, não se interessava, por exemplo, por eletrônicos na época, ele olhava para uma parede branca e ele achava muita graça. Dormia pouquíssimo, andava no escuro à noite, que eu do coração eu não morri por Deus, porque assim, às vezes era madrugada, ele andava, não chorava, mas andava no corredor e parava do meu lado na cama me olhando, que era assustador quando acordava. E ele gostava de ficar no escuro ou sentar no corredor e olhar pro teto. Então eu disse, não, tem alguma coisa muito diferente. Não é apenas o ciúme da chegada do irmãozinho, exatamente, né? Porque o Rafa, ele sempre foi amoroso, mas isolado. E os irmãos chamavam para brincar, ele não brincava junto, ele ficava mais sozinho mesmo. E aí, daí eu fiquei na gestação da Gabi de cama, praticamente, tive alguns problemas na gestação. Quando ele tinha 2 anos e 8 meses, eu resolvi procurar neuropediatras, porque até então estava sendo dito que era um ciúme na gestação, porque eu tinha que ficar de cama, eu não podia pegar ele no colo. Então, sabe quando tem uma série de coisas acontecendo que poderiam justificar isso, né? Mas intuição de mãe sempre diz que tem algo além. Com 2 anos e 8 meses, a gente teve então o diagnóstico por 4 neuropediatras e em 2 semanas eu fui em 4 profissionais diferentes. Cada um não sabia que eu já tinha tido um diagnóstico, até porque eu queria uma opinião de cada um integral do que estavam vendo. Não é que você não queria a resposta, você queria de cada profissional a opinião e o relato, a análise daquela situação, sem saber que você já tinha ido em outro profissional. Exatamente, eu não falava de um pro outro que eu fui em outro profissional, porque o primeiro que eu fui, tipo, em 5 minutos ele deu o diagnóstico. Aí eu pensei, será que tá certo? Não, nunca questionei o porquê do autismo, porque eu nunca vi isso como algo ruim. Eu vi, tipo, ok, tem uma situação, vamos lidar. Então, pelo menos a gente sabe o que é.
Mas como foi assim, em 5 minutos, eu disse, não, vou procurar uma segunda opinião. E aí fui em médico da Unimed, fui em médico particular até encontrar a profissional que acompanharia o Rafa. Porque tem tudo isso, tu encontrar um profissional que está em ressonância com a tua família, com a tua energia, com aquilo que tu acredita, né? Então, todos eles falaram a mesma coisa. Ele é autista severo não verbal. E aí, quando tu olha dentro de uma escala do autismo, preocupa. Porque tu vê, severo, tem comorbidade? Não tem? Como que a gente vai trabalhar isso? E aí, a gente começou a colocar a mão na massa para ir atrás das terapias que ele precisava, né? E foi um aprendizado constante, continua sendo um aprendizado constante. Continua sendo até hoje, porque assim, o Rafa tem um teste que eles costumam fazer, o MChat ou a TEC, que é como se fosse uma medição de escala. De 0 até 180, o Rafa estava em 137 na época lá do diagnóstico. Então, pra mim, olhar isso dali, eu dizer, não, peraí, eu vou ajudar ele a chegar na melhor versão dele, de como ele conseguir. E aí foi onde a gente começou nas terapias. Aí vem a outra fase de encontrar, porque primeiro tu procura um médico, depois tu procura um profissional para tratar o teu filho. E encontrar esse eixo que desse certo com a nossa família. Eu sempre eduquei no sentido Montessori, mais livre, a criança respeitando o ser integral, não a minha expectativa. Então, assim, quando vai para a linha terapêutica é um outro desafio, porque tu tem que encontrar profissional, criança e família em harmonia, porque é isso que faz a diferença, né? Tu ter esse ciclo todo certinho. E aí eu comecei a fazer testes em mim, que é o que eu conto no livro. Os primeiros 45 dias, como eu não sabia nada de autismo, eu disse, eu preciso entender o que meu filho tá passando, né? Consigo me colocar no lugar dele. Aí eu coloquei fita na boca para ficar sem falar. Porque o Rafa, ele não apontava. Geralmente, os autistas, né, moderados, mais leves, eles costumam apontar ou usar a gente como ferramenta, empurrar a mãe ou o pai ou, né, algum tio para onde ele quer, ou para o que ele quer, ou ele fica olhando para um objeto que ele queira. O Rafa não fazia nada disso, nada. Então eu botei uma fita na boca para entender como é que ficaria essa comunicação. E é horrível. Aí eu dizia, aí eu entendo quando ele desorganiza. Aí eu tenho mais paciência para lidar com essas situações. Aí eu passei a trabalhar a questão do meu ouvido. Eu pegava, sentava na mesa e eu começava a treinar. Eu olhava para um ponto fixo e eu ia anotando o que eu ouvia o mais longe possível. Porque o autista, ele tem uma percepção ampliada. Então, eu quero conseguir ouvir o que ele está ouvindo. Por isso que às vezes tem problema na escola com o autista. Porque ele não está focado dentro da sala de aula no que o professor está falando. Ele está ouvindo o passarinho lá fora, ele está ouvindo o ventilador, o barulho do ar-condicionado, a pessoa batendo a caneta. Então ele está pegando coisas e recebendo esses estímulos de uma forma extrema. Aí eu fui para o sensorial, sabe? Fui experimentar alimentos que eu tinha nojo, tipo sagu, que eu sempre falo nas palestras. Eu tenho nojo tremendo de sagu, e o Rafa a mesma coisa. O Rafa chegava a vomitar com essa textura. Então, assim, eu fui me desafiando, porque eu só conseguiria auxiliá-lo se eu entendesse as demandas dele. E isso foi maravilhoso, porque eu passei a me conhecer melhor e automaticamente entender e respeitar quem ele era. Mas entendendo esse limite, sabe? Fiz o exercício das luzes, então o autista, ele pode ter uma sensibilidade com a luz. Aí eu botava refletor na minha frente, fechava o olho, acendia na frente do refletor e aí dava aquela sensação de náusea, de tontura, porque é uma luz muito forte, né? E aí eu tentava ter esse choque de luz, levantar e andar. A percepção muda completamente. Daí eu disse, às vezes o que está sendo o estímulo é isso. Então tudo isso foi criando a minha conexão com ele para entender e desenvolvê-lo. Ô Júlia, e os demais integrantes da família? Esposo, as filhas também, como é que foi também esse processo de aprendizado, de lidar com as emoções e ao mesmo tempo de aprender com o Rafa? Então, eu acho que todo mundo entrou nessa dinâmica, sabe? Porque quando a gente foi pesquisar sobre autismo, até então a gente não sabia, a gente sabia que não tinha como não mexer no eixo todo. Então todo mundo precisava aprender junto, todo mundo tinha que colocar a mão na massa, todo mundo tinha que ver que o Rafa precisava de vivências. Mais do que qualquer outra coisa, trazer ele para socialização, não deixar ele nessa zona de conforto de tá tudo bem se você quiser ficar sozinho o tempo todo. É respeitar o tempo dele, sim, nesses pontos, mas buscar, não desistir, não achar que ele não é capaz. Então, cada um foi juntando o que conseguia, o que sabia, né,
para poder trazer ele para perto. E isso foi incrível, porque, por exemplo, o meu menino gostava de judô e o Rafa era hipotônico, tinha as perninhas mole. E aí o Guilherme dizia assim: mãe, deixa ele ir pro judô comigo. Ah, mãe, careta, Gui, mas ele não fala, não vai dizer. Mãe, eu cuido, deixa comigo. E o Rafa foi, tanto que tem até um vídeo, eu sempre me emociono, porque o Rafa foi pro judô pela insistência do irmão, e ele passou a imitar o irmão, e aí no primeiro dia de troca de faixa, o Rafa não queria as outras pessoas, ele queria que o irmão trocasse a faixa. E foi a coisa mais linda, porque assim, ele coloca daí a faixa no Rafa, e o Rafa olha no olho dele e faz assim, feliz da vida, tipo assim, eu consegui, tu viu? Eu consegui. Então cada um foi indo pro que conseguia ajudar, auxiliar, sabe? Então isso foi uma coisa transformadora para a família inteira. Ô Júlia, e a sociedade? Como pode ajudar, por exemplo, uma família com um autista e principalmente aqui pontuar, por exemplo, os principais erros que muitas vezes são inconscientes, são erros que não são apresentados de uma forma para fazer o mal, mas são ali inconscientes nesse olhar especial para um autista, para uma família de uma criança, né, um autista? Então, o autismo ele não é visível, né? Ele não é como outra deficiência que tu vai olhar e tu vai dizer, esse ele é autista. Então, normalmente, o que acontece? Os pais, quando alguém vê de fora, dizem assim, essa criança é esquisita, essa criança é birrenta, essa criança, ou tipo, tá numa fila preferencial, olha ali que vergonha, tá numa fila preferencial e não tem nada. O pai e a mãe dessa criança, né? Exatamente, tem muito julgamento sem saber. E quando entra na questão das pessoas que sabem que a criança é autista, porque tem dois tipos tem o preconceito, que é o preconceito por maldade mesmo, que a pessoa não quer olhar para aquela situação, mas eu vejo mais na nossa sociedade o estranhamento, mais até do que o preconceito, porque o que acontece? As pessoas, quando tu lida de uma forma natural com o autismo, elas passam a olhar de uma forma natural também, porque eu, por exemplo, não lido com o peso do autismo, eu olho como um desafio a mais. Então, muitas vezes, esse estranhamento também acaba sendo julgado como preconceito. Um exemplo, eu tenho a Gabriele que tem 6 anos, se ela chegar numa fila de mercado e ver alguém sem braço, ela vai apontar o dedo e vai dizer, mãe, o que aconteceu? Não é que ela tá tendo preconceito, é que ela quer saber, a criança é muito espontânea, então tu explica. E a gente tem muito essa coisa de abafar, e talvez por isso que virou essa coisa, ou é 100% preconceito, sim, e muitas vezes é estranhamento, falta entender o que é, porque o preconceito ele tá baseado também numa maldade, né? Numa coisa de não querer olhar, e tem a ignorância nas duas situações, no estranhamento tem a ignorância por não saber e no preconceito também. E aí eu te digo, eu já fui essa ignorante porque eu não conhecia autismo antes de ter dentro da minha casa. E isso é normal? E geralmente é assim, a gente vai passar a direcionar mais aquele escutar sobre o assunto, aprender sobre o assunto, entender a situação quando ele se torna próximo. Exatamente. Um membro da família, o filho de algum amigo, né? E dali pra frente a gente vai tentar compreender melhor. Exatamente. Senão, estaremos ausentes, muitas vezes nem sabemos o que está acontecendo na casa de um vizinho, por exemplo. Exatamente. E esse é um processo natural de todos nós. É que nem quando a gente tá grávida, né? Antes da gente engravidar, a gente não via que tinha tanta grávida. Engravidou, tu só vê grávida. Tu quer comprar um carro, tu pensava, vou contratar o carro, tu só vê aquele carro. Por quê? Porque o teu olhar tá direcionado para um ponto. Então tu vai ver isso com mais clareza. E é assim quando a gente fala de autismo. Por mais que as pessoas naquele momento não tenham dentro da sua casa, mas as estatísticas aumentam cada dia mais. Então vai estar cada vez mais perto. É uma nova forma de olhar o mundo. Inclusive temos legislação específica para familiares de autistas. O que diz a legislação? Quais são os direitos assegurados? Então, eles têm o mesmo de qualquer pessoa com deficiência. Entra na mesma legislação. Tem fila preferencial, tem a questão de descontos, né? Tipo em locais, meia entrada, tem todos os direitos garantidos da parte de INSS, LOAS, que são, dependendo do caso, necessários, né? Isso se comprova com laudo médico? Temos uma carteirinha específica? Como é que a gente pode também... Tem carteirinha... Até para passar para as famílias agora. Tem uma carteirinha, só que eu não sei como é que tá o andamento dela, porque agora com a pandemia parou tudo. Então tem cidades que já tá funcionando a carteirinha do autismo, mas tu tendo o laudo já é muita coisa. Por exemplo, escola. Tu precisa do laudo para garantir a professora de apoio. E é um direito. E sem o professor de apoio, essa criança vai ter um desenvolvimento limitado. Porque às vezes não é só na parte pedagógica que ela precisa, é na parte da socialização. Então, certos direitos para serem garantidos, a gente precisa do laudo, né?
Julie, crescimento da sociedade, um mês todo voltado para o autismo, a cor azul evidenciando mais meninos do que meninas, realmente até simbolizando a cor azul, ou isso cai por terra quando se tem o diagnóstico e se encontra realmente a resposta para algumas situações envolvendo meninos e meninas? Então, a gente tem sim um número maior de meninos, mas é porque o diagnóstico em meninos é mais fácil. Por quê? Do que menino. Porque o menino, geralmente, ele é mais sociável que a menina. A menina, ela usa muito par cognitivo. A menina, é compreensível quando ela é tímida. Quando a menina se isola. Quando a menina fica no mundo da fantasia. Porque a menina, assim como homens e mulheres, nós temos cérebros diferentes, sensações e modo de reagir diferente. No autismo é a mesma coisa. O menino age de uma forma diferente da menina. E aí a gente tinha um diagnóstico baseado para as meninas, né, com base nos meninos. E hoje já está com estudo, com essas informações, está se vendo que o diagnóstico em meninas ele é mais tardio. Geralmente acontece na adolescência ou ali na entrada da fase escolar, mas geralmente na adolescência é que as meninas acabam tendo diagnóstico, é na fase que ela não se vê da mesma forma. A menina geralmente ela fica no mundo da fantasia, o menino é mais literal. A menina usa par cognitivo, então a menina ela pega um ponto de apoio e ela usa, por exemplo, se a menina chegar aqui e ela for autista, por exemplo, eu sou autista e aqui do lado não é, ela vai chegar e vai dizer, oi, tudo bem, Denise? A menina que é autista vai olhar pra ela e vai dizer, tu olhou pra ela e vai dizer, oi, tudo bem? E vai estar tudo bem, só que na verdade ela usou uma imitação. E o menino já não. O menino já faz esse processo diferente. O menino geralmente eles são mais literais. Eles desenvolvem a questão da fantasia mais tarde. E a menina não. A menina traz esse mundo mais intensamente. Então, por isso que demora. A menina geralmente, quando é muito precoce, tem comorbidade associada. E lá na fase da adolescência desenvolve alguns outros transtornos, tipo toque, pode ter a bipolaridade, pode ter o transtorno de ansiedade, pode ter depressão. Coisas que só vai compreender quando chega ali o diagnóstico. Ela diz, peraí, não era a ansiedade, isso é o autismo que está ali. E que amplifica com a ansiedade. Que sofrimento, né, presente durante tanto tempo sem ter o diagnóstico realmente certo, para dali para frente não é que vai ter uma cura, né, Julie? Mas vai poder melhor compreender, administrar a situação e ao mesmo tempo, né, levar melhorias e aprender também com a pessoa com autismo, né? Essa troca de experiências, né? Exatamente, o autismo ele não tem cura, né? Então, assim, muita gente fala, sair do espectro. Os autistas não gostam, tem até uma parte no meu livro que fala somente sobre isso e os autistas relatando o que sentem, porque é como se você quisesse tirar ele do que ele é de verdade, né? Então, assim, não tem cura, mas tem tratamento e tem uma qualidade de vida muito boa. Por quê? Porque eles são muito bons no que eles querem, são muito bons no que eles têm a capacidade, eles são focados, a gente desfoca muito, eles não. Eles têm um cérebro literal e que quando eles gostam de algo, eles são muito bons naquilo. Eles têm um olhar para os detalhes. É o hiperfoco que se fala no universo do autismo? Exatamente. Direcionado para um foco específico. E isso vai mudando com o passar do tempo? Pode mudar, pode desenvolver vários hiperfocos. Pode ser o hiperfoco de longo prazo, por exemplo, gosta de idiomas uma vida inteira, mas também tem os hiperfocos temporários. De carros, de dinossauros. Então ele vai ampliando a gama de hiperfocos e isso vai ampliando também o processo de socialização, porque é através do hiperfoco, daquilo que o autista gosta, que tu consegue socializar com ele e ampliar esses contatos dele. Legal. Julie, ao te amar, me transformo, te ensino, te incluo, Autismo na Escola da Vida, onde podemos encontrar esse livro? Então, aqui em Blumenau vocês encontram nas livrarias catarinenses ou na Blue Livro. Na Blue Livro, inclusive, está com uma promoção agora de R$28 no mês de abril. Então, quem quiser aproveitar esse desconto, é só chegar lá e dizer, o cupom Altemar, que é o nome do livro, né? Aí paga apenas R$28, ou também via internet, daí na Amazon, em qualquer livraria é uma editora nacional, então nas melhores livrarias do Brasil inteiro vocês encontram e via internet, em e-book também. E para te acompanhar, para também aprender com você, já que você, né, além de escritora, de mãe, também é palestrante, para acompanhar esse teu dia a dia de muito conhecimento, de que forma? Então, eu estou diariamente no Instagram, né, no Julie Lanzermaier, levo o meu nome, então ali diariamente eu estou mostrando tanto a minha questão da maternidade em si, como as particularidades do Rafa no autismo, as superações dele, que ele é capaz de estar numa escola regular, no meio de todo mundo, que ele precisa ser desafiado e que isso é muito bom. E ele gosta de câmera, ele gosta de gravar, ele gosta de fazer live com as pessoas e as pessoas perguntando para responder. E então, assim, o céu é o limite para eles, desde que a gente acredite.
teu recado final para chegar agora nos lares de quem nos acompanha nesse momento. Então, o que eu queria dizer, e eu acho que é importante, é acredite no potencial do teu filho. Se você conhecer alguém com autismo, entre no universo dele e mostre que tá tudo bem. Que é isso que ele precisa, se sentir acolhido, se sentir amado e saber que tá tudo bem ser diferente. Todos nós somos diferentes, então assim, trazer esse processo de empatia, de querer estar perto como um processo natural. Afinal, a gente é aprendiz da vida. Isso aí. Júlia, obrigada. E até uma próxima oportunidade. Um beijo na família toda, tá bom? Obrigadão, eu que agradeço. Gente, intervalo. Na sequência tem muito mais, é bem rapidinho. Eu volto já.